Nesta semana, em Quando Me Apaixono, ao confirmar que Roberta é supostamente sua filha, Regina conta tudo para ela e para Renata. Augusto descobre que Marina está grávida. E mais, Jerônimo e Renata se reconciliam e têm uma incrível noite de paixão. Confira tudo isso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal completo da novela Quando Me Apaixono, de 3 a 7 de fevereiro de 2025. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Regina fica feliz e emocionada por saber quem é sua filha. Gonçalo diz que esse é um milagre e ela procurou tanto pela filha que agora já sabe quem é e onde está. Regina agradece à Virgem de Guadalupe. Jerônimo está com um semblante triste. Ele diz a Regina que ela tem muito amor para dar, não só para Roberta, como a todos eles que estão em volta dela. Regina espera que Roberta a aceite. Regina agradece a Jerônimo e Gonçalo por estarem com ela. Severino tem uma crise de tosse e prefere falar com Karina outro dia. Karina diz que vai deixá-lo descansar, mas eles têm uma conversa pendente. Ela torce para a recuperação rápida dele. Jerônimo diz a Regina que achava que Renata era a filha dela. Gonçalo diz que Renata jamais teve problema cardíaco, porque se tivesse tido, ele saberia. Jerônimo diz que poderia jurar que Renata era filha de Regina, pela forma delas serem, pelas semelhanças. Gonçalo diz que tudo será diferente agora, que Roberta não está do lado de Josefina. Jerônimo só não entende como Josefina foi tão boa para Roberta e tão dura com Renata. Regina diz que Josi foi dura e sem piedade com todos, e essa mulher faz mal e destrói tudo que toca. Regina pede que Jerônimo não se preocupe, porque mesmo que Renata não leve seu sangue, também será uma filha para ela. Josefina invade a mansão Monterrúbio e dá uma paulada nas costas do jardineiro que cai no chão. Ela bate nele até ele desmaiar. Regina diz a Gonçalo e Jerônimo que acha que não é adequado dizer a verdade para Renata e Roberta nesse momento. Gonçalo acha melhor não esperarem e revelarem tudo agora. Regina se preocupa pelo coração de Roberta. Gonçalo diz que vai consultar o cardiologista da menina. Josefina se disfarça de jardineira. Gonçalo nota o colar R de Regina e diz que ela também tem um colar. Jerônimo diz que Renata e Roberta têm um colar R daquele. Gonçalo diz que quando se casou com Josefina, ela também tinha um pingente R, mas lhe disse que tinha perdido outro. Por isso, pediu para fazer outro igual, para que suas duas filhas tivessem o mesmo colar. Regina estranha isso. Regina diz que, independente do pingente, já sabe que Roberta é sua filha. Passa-se um tempo depois. Regina leva Roberta e Renata para sua casa. Ela as leva para o seu escritório. Roberta e Renata adoram a casa e se sentem acolhidas. Gonçalo diz que vai ir à cozinha buscar algo para eles beberem, uma jarra de água. Renata pergunta a Regina de Dona Carla. Regina revela que sua mãe morreu há várias semanas. Renata fica chocada e diz que sente muito. Regina diz a Renata e Roberta que sua mãe ficaria muito feliz de vê-las juntas ali. Josefina invade a mansão Monterrúbio em busca de sua filha, Roberta. Roberta pergunta ao pai por que ele e Regina estão tão misteriosos. Gonçalo pergunta a Renata e Roberta se elas conhecem a história de Regina, a história da filha que roubaram dela. Renata diz que sim. Regina decide contar para elas. Regina fala sobre a história da sua filha, da pessoa que roubou dela. Regina diz que quando se casou com seu marido Roberto e ficou grávida, não sabia que uma antiga namorada dele estava grávida no mesmo tempo que ela. Regina diz que sua filha e a de Josi nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital. Duas meninas, uma a filha da esposa e a outra a filha da amante. Duas meias-irmãs que desde esse dia não estariam em igualdades por circunstâncias. Regina diz que essa mulher estava muito brava e por ódio e raiva roubou sua filha quando completou 1 ano de idade. Gonçalo pede que Regina, seu amor, fique tranquila.
Regina diz que está bem e fala que nunca voltou a saber nada de sua filha, apesar de tê-la procurado todos esses anos. Regina diz que muitos diziam que era provável sua filha ter morrido, mas hoje, depois de muitos anos, descobriu que foi a amante de seu marido que roubou sua filha. Regina diz a Renata que Josi criou sua filha e a dela como irmãs. Renata pergunta aonde está a filha dela. Regina diz que não sabe aonde está essa mulher, mas sua filha está sentada nesse escritório. Regina diz que a mulher que roubou sua filha foi Josefina Álvares. Renata fica chocada. Roberta finge surpresa. As duas estão aflitas. Renata fica pasma ao saber de mais um crime que sua mãe cometeu. Gonçalo pergunta se Roberta está bem. Roberta diz que isso é algo que não esperava. Roberta acha que ela e Renata merecem saber toda a verdade. Nesse momento, Regina diz que o verdadeiro nome da sua filha é Regina, como ela, mas isso é o de menos agora. Regina diz que Josefina roubou sua filha por vingança e por dinheiro. Gonçalo diz a Roberta que o pai delas, Roberto, deixou no testamento que só a filha que teve com Regina receberia o fideicomisso, e Josefina roubou a filha de Regina para poder chantageá-la e conseguir esse dinheiro algum dia. Renata pergunta o que houve com seu pai. Regina diz que Roberto morreu no mesmo dia que Josi roubou sua filha. Regina diz que enquanto discutia com Josi, Roberto sofreu um acidente. Acidente que ela provocou ao jogá-lo sobre uma vidraça. Roberta fica chocada ao saber que foi Josefina quem matou seu pai. Renata também. Jerônimo chega ao seu apartamento e se pergunta como Renata sentiria essa notícia e acha que ela sentiria um alívio se Regina fosse mãe dela. Ele quer estar com a moça. Jerônimo manda mensagem para Renata, demonstrando seu amor. Apesar de tudo, Regina diz a Renata e Roberta que Josefina lhe confessou essa verdade. Regina diz que Roberto morreu nos seus braços, pedindo perdão. Regina diz que o fideicomisso vencerá quando ela e Renata completarem 25 anos. Regina diz que pôs à venda todos os seus bens e Gonçalo lhe ofereceu ajuda, mas não pôde ajudá-la. Gonçalo diz que Jerônimo ajudou Regina, porque Josefina pressionou Regina mais, e ela precisou dar o dinheiro para Josi. Regina diz a Renata que estava muito preocupada com ela. Com sua filha. Roberta diz a Regina que se Renata for filha dela, Jerônimo não terá que pensar que sua esposa ou ex-esposa é a filha da assassina do irmão. Renata pergunta do seu pai. Regina diz que Roberto era um bom homem, mas errou ao se relacionar com Pepa. Josi, na verdade. Regina diz que a intenção de Roberto era amar as duas e protegê-las. Renata pergunta se ela já sabe quem das duas é filha dela. Regina diz que sim. Ela confessa que mandou fazerem os exames de DNA sem que elas percebessem. Regina diz que pegou as escovas de dente e a escova de cabelo de Roberta. Renata pergunta qual o resultado. Gonçalo diz que hoje os entregaram os resultados. Regina entrega os resultados para Roberta e Renata lerem. Renata é a primeira a ver o resultado. Ela vê que lá diz que ela não é filha de Regina, e sim Roberta. Renata diz a Roberta que a filha de Regina é ela. Renata sofre mais uma desilusão. Josefina está no quarto de Roberta e a procura. Eulália entra no quarto de Roberta. Josefina a surpreende e pergunta pela sua filha. Eulália jura pela sua mãezinha que não sabe. Ela suplica para Josefina não matá-la, como quase fez com Constança. Josefina pede que Eulália faça as malas de Roberta, mas que pergunte ao chofer aonde Roberta está, porque senão acaba com a mãezinha dela, pois sabe aonde elas moram. Roberta fica surpresa. Gonçalo diz à filha, na verdade ele pergunta se ela está bem. Ela diz que sim, mas que não sabe o que dizer, porque isso é demais para ela. Gonçalo a entende. Roberta diz a Renata que para ela sempre será sua irmã. E nada mudará. Roberta abraça Renata. Renata diz a Roberta que pelo menos ela não é filha de um assassina e é filha de uma boa mulher. Regina diz a Renata que não há nada que possa mudar o fato de Josefina ser mãe dela, mas quer estar perto dela, como se fosse a mãe dela. Renata diz a Regina que agradece muito, mas nesse momento está muito confusa, porque não entende nada. Renata chora e diz que sente que seu mundo está caindo e não sabe aonde vai parar.
Roberta diz que está ali com ela, e mesmo que não seja filha de Josefina, para ela era sua mãe. Gonçalo pede que elas fiquem tranquilas. Regina diz que estará ali para as duas. Regina diz a Renata e Roberta que leva as duas em seu coração. Gonçalo diz a Renata que hoje eles são uma nova família e em breve se casará com Regina e eles 4 se tornarão uma nova família, num novo lar. Roberta chora. Gonçalo apoia Renata. Eulália busca informação com o chofé. Josefina vai até ela. Eulália diz que Roberta foi para a casa de Regina Soberão. Josefina fica chocada e diz: "Como? Roberta, minha filha, está na casa da maldita Soberão?" Eulália manda ela calar a boca. Josefina dá um soco na cara de Eulália e ela cai no chão. Roberta diz aos pais que quer se deitar para descansar. Roberta diz a Renata que é verdade o que disse e para ela, entre as duas, não há nenhuma diferença. Regina pede a Roberta para mostrar o quarto dela. As duas saem. Renata fica sozinha com o pai e chora muito. Renata põe tudo para fora e sofre. Renata diz que não entende porque é filha de Josefina, se ela lhe fez tanto mal e lhe odeia tanto. Gonçalo diz a Renata que jamais compreenderá a mente, a maldade de Josefina. Mas hoje vão formar uma nova família e ela é sua Renata. Sua filha, e sempre será, Renata Monterrubio. Renata diz ao pai que adoraria ser filha de Regina, adoraria ser filha da mulher que procurou pela filha por muito tempo e a encontrou. Renata sofre muito. Gonçalo apoia a filha e eles se abraçam. Matias e Adriana ficam cada vez mais próximos. Eles olham pela internet lugares onde irão passear durante a convenção. Adriana diz a Matias que não conseguiu falar com César, mas falará com ele essa noite. César carrega uma caixa de frutas e sente novamente a forte dor de cabeça. Ele sente tanto essas dores de cabeça, mas é um tolo por não ir ao médico antes que a situação se complique. O delegado Manrique fala com o diretor do manicômio e reclama por Branca ter feito uma ligação do escritório dele. O diretor do manicômio diz que investigará essa situação. Constança começa a fazer sua reabilitação. Honório pede que Constança se anime muito, porque o doutor está impressionado pelo avanço da recuperação dela. Honório diz que quando ela estiver bem, eles irão viajar. Constança gostaria de se casar outra vez com ele. Eles se beijam. A doutora chega para começarem a reabilitação de Constança. Ela faz várias atividades e tem sucesso. O diretor do manicômio diz a Branca que por culpa dela está metido em problemas, porque a polícia veio perguntar porque saiu uma ligação dela do seu escritório. Ele diz que o deles acabou e não vai pôr em risco seu trabalho. Branca tenta seduzi-lo. O doutor diz que as mulheres como ela há muitas. Ela insiste e pede que ele a ame e o chama de Honório. Os enfermeiros pegam Branca e a levam dali. Regina diz a Gonçalo que Roberta ficou adormecida, mas aceitou tudo muito bem. Regina diz que se preocupa por Renata. Gonçalo diz que também, e a sentiu desamparada. Regina diz que gostaria de reviver essa imagem que ele disse. Roberta, Renata, Matias e eles dois como uma família. Carina vai à casa de Jerônimo buscar suas coisas para viver com Alzira. Ai, essa Carina tá me dando tanta raiva. Ela tá fazendo tanto drama. Ai, que palhaçada, viu? Tá me dando canseira essa relação dela com Lázaro. Era muito melhor o Lázaro ficar com a Aurora, viu, gente? Eu prefiro. Pelo menos é a minha opinião. Manuela e Matilde dizem que ali é a casa dela. Matilde diz a Carina que seu irmão não foi infiel com ela. Carina diz que levará suas coisas para a casa de Alzira e à noite falará com Lázaro. Renata está deitada e se pergunta por que Josefina lhe odeia tanto se é sua mãe. Renata vê as mensagens amorosas de Jerônimo. Ela responde e combina deles se encontrarem no Bar A Mentirosa às 9 horas da noite e precisa muito dele. Renata deita. Jerônimo conversa com Regina. Ele diz que também está preocupado com Renata e espera que ela aceite vê-lo. Jerônimo vê as mensagens de Renata, onde ela aceitou vê-lo. No dia seguinte, Álvaro diz que consegue esquecer de tudo e de todos, menos de Carina. Por isso, espera que ela não refaça a vida com ninguém, porque jamais permitirá isso.
Augusto está indo viajar. A enfermeira pede para fazerem um teste rápido nele, para saberem se ele está com o vírus da influenza. A enfermeira diz a Augusto que não pode autorizá-lo a viajar, enquanto um doutor não examiná-lo. Jerônimo está no bar. Renata chega até o amado. O lindão abraça a maravilhosa. Ela diz que não sabe como está, e só sabe que dói muito ser filha de uma mulher que lhe odeia e que é uma assassina. Renata pergunta se ele sabia dos resultados do exame quando se viram ali da última vez. Ele diz que não, pois Regina ainda não tinha recebido. Jerônimo diz a Renata que tinha certeza de que a filha de Regina era ela, pois isso explicaria muitas coisas. Renata diz que, infelizmente, é filha de Josefina, apesar de tudo. Jerônimo lamenta tudo por ela. Renata diz a Jerônimo que sabe que para ele pesa muito ela ser filha de uma assassina, da mulher que matou o irmão dele. Ele não nega que isso a afeta, mas garante que a ama. Renata diz que não adianta ele amá-la se não aguenta isso. Jerônimo diz que por ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ele diz que a ama mais que a si mesmo e pode renunciar a tudo, menos ao amor dela. Outra empregada conta para Manrique que Josefina invadiu a casa e bateu no jardineiro e vestiu a roupa dele. A empregada revela que Eulália estava assustada e viajou para o povoado onde mora com a mãe dela. Jerônimo garante que ama Renata. Ela diz que o ama e seu amor por ele vai estar sempre com ele, sempre presente. Jerônimo diz que vão passar o resto da vida juntos. Renata diz que seu amor é dele. Ele diz que seu amor por ela também e revela que a ama. Os dois se abraçam. Augusto volta para casa. O feioso diz que os imbecis não deixaram ele pegar o voo. Ezequiel diz que a epidemia é real, porque o padre está de cama e cancelou todos os assuntos da igreja. Augusto se enfurece porque queria chegar ao México. Jerônimo leva Renata para o seu apartamento. Os safadinhos vão reviver os momentos deliciosos de paixão e prazer, depois de muito tempo sem fazer um amor. Jerônimo começa a tirar a roupa de Renata. Ele quer amá-la e sentir novamente a sensação ótima que é de fazer amor com ela. Eles se beijam apaixonadamente. Renata tira a roupa do safado. Eles riem. Carina vai falar com Lázaro à noite. A dramática chorona pede para conversarem do que está havendo entre eles. Ela diz que ele está frio, distante e não a procura mais, nem fala com ela como antes. Lázaro diz que esteve muito ocupado. Ela diz que claro, e ele esteve ocupado, passeando com a Aurora. Carina pergunta se é por Aurora que ele se afastou dela. Lázaro pergunta como ela pode perguntá-lo isso. Carina diz que não encontra outra explicação e pergunta o que está acontecendo. Ele nega ter algo com a Aurora. Carina pergunta para onde ele saiu de noite com a Aurora. Lázaro diz que levou a Aurora a outro lugar. Ele diz que não sai com ela, mas à noite aconteceu algo entre eles. Carina fica surpresa e quase chora. Ela surta e diz que esperava isso de qualquer um, menos dele. Regina diz a Roberta que Renata foi ver Jerônimo. Regina diz que Jerônimo a avisou que tem intenção de voltar com Renata. Regina diz que de alguma maneira, com o que Jerônimo descobriu de Fina, todos os obstáculos entre eles terminaram. Roberta pergunta se Jerônimo não se importa por Renata ser filha de uma assassina. Regina diz que o amor que Jerônimo e Renata sentem um pelo outro é maior que isso, e nada daria mais felicidade que vê-los felizes, juntos. Roberta concorda. Regina diz que está segura que ela encontrará um bom homem, que a ame, a valorize e a faça muito feliz. Roberta pergunta se Regina tem internet. Ela pede o computador de Regina emprestado. Regina diz que já traz. Regina diz a Roberta que sabe que isso aconteceu rápido demais entre elas, mas tem esperanças de que um dia ela a chame de mamãe. Regina sai. Josefina está disfarçada e passa próximo à casa de Regina. Ela vê que lá tem 2 seguranças e se afasta. Honório alimenta Constança. Ela comenta com Adriana que Constança se saiu muito bem na terapia. Constança tenta pegar o garfo para comer. Honório pede que ela não se desespere. Josefina liga para o celular de Roberta. Adriana o atende. Josefina se irrita e desliga. Adriana diz que não sabe quem é, mas desligaram quando ouviram sua voz. Adriana suspeita que seja Josefina. Constança fica preocupada e resmunga. Adriana pede que Constança não tenha medo, porque ninguém
ninguém a fará mal. Lázaro diz a Carlos que acha que será mais fácil Carina se esquecer dele e do casamento, por pensar que ele ficou com Aurora. Lázaro diz que já aceitou que ele e Carina não poderão estar juntos, por mais que tentem de tudo. Alzira consola Carina, enquanto ele chora e esperneia igual um bebê. Ezequiel chega ali e vê Carina chorando demais. Alzira diz que Lázaro está enganando Carina e tem uma aventura com Aurora. Ezequiel fica indignado e pergunta desde quando. Alzira diz que Hermínia viu Lázaro saindo com Aurora à noite. Ai, gente, só no interior mesmo, para virar toda essa fofocaiada, viu? Só pela Hermínia ter visto Lázaro sair com a Aurora, já virou todo esse rolo, viu? Paciência, viu, gente? Depois de fazerem amor e matarem à vontade, agora Jerônimo e Renata jantam. Ela o chama de lindo. Jerônimo diz que sonhou várias vezes com esse delicioso momento deles dois juntos, sem obstáculos. Renata diz que ele não sabe o quanto ela o ama. Jerônimo a beija. Renata diz que quando pensou que o tinha perdido, quase morreu. Roberta fala com Augusto sobre sua irmã Renata. Roberta diz que Renata está nos braços de Jerônimo. César chega à casa de Adriana para conversarem. César diz que se perdeu e não sabe o que aconteceu. Ele começa a esquecer demais das coisas. Adriana diz que ele tem estado distraído demais. Ele pede um copo d'água para tomar remédio, porque está com uma dor de cabeça que não acaba mais. A Adriana dá água para ele. Ela pergunta se ele já viu um doutor, porque essa dor de cabeça que ele está sentindo não é nada normal. A Adriana diz a César que quer que conversem sobre coisas importantes. César pergunta sobre a mãe dela. Adriana pergunta se ele está perguntando de Constança. Ela fala que Constança está muito bem, e seu pai e ela já foram dormir. Adriana diz a César que tomou uma decisão e seu coração já escolheu. Ela diz que estava dividida entre Matias e ele, mas já não tem dúvidas. Ela diz que ele foi muito lindo com ela, mas é com Matias que vai ficar. Julieta liga para Matias para saírem juntos, mas ele diz que vai ir a uma convenção com a Adriana. Ele diz que voltará no fim de semana. Julieta deseja que ele passe o dia muito bem e que ligue para ela depois. Matias está ansioso para fazer amor selvagem com a Adriana. César entende a Adriana. Ele diz que se ela ama Matias e ele e ela, vai se retirar da vida dela. A Adriana diz que Matias chegou mais rápido no seu coração. Ele se acha um perdedor. César dá adeus a Adriana. Ela também diz o mesmo. César está indo quando, de repente, desmaia. A Adriana fica preocupada com ele. Jerônimo fica deitado com Renata no sofá. Renata diz ao amado que se preocupa porque não sabe o que seus filhos vão pensar quando souberem que sua mãe foi a assassina do irmão dele. Ele pede para não falarem disso. Renata tem medo disso. Renata diz a Jerônimo que talvez seja melhor eles não terem filhos, pois seus filhos podem herdar as maldades de Josefina. Ele brinca com ela e diz que é importante eles criarem seus filhos num ambiente amoroso, seguro. Renata diz que pensa em muitas coisas. Ele diz que nada é determinante, porque se criarem os filhos com carinho, amor, beijo, num casamento lindo, ele beija ela. Renata diz que sua mãe nunca lhe falou de sua infância, mas acredita que deve ter sido muito difícil para ela se comportar assim e ter essa atitude. Jerônimo diz que ela estará bem tranquila e terá ao lado um homem como ele, que a encha de carinho. Beijos. Eles se divertem juntos. Adriana conseguiu fazer César reagir. Ele recupera a consciência e pergunta o que aconteceu. Ela diz que ele desmaiou agorinha. César estranha e se pergunta o que aconteceu e o que está fazendo ali. Ela pergunta se ele não se lembra. César piora cada vez mais e não consegue se lembrar muito bem. Ele decide sair. Ele dá um beijo no rosto de Adriana e sai. Jerônimo e Renata se beijam deliciosamente. Renata diz a Jerônimo que antes dessa noite maravilhosa acontecer, já tinha tomado a decisão de terminar com Augusto, mas ele não veio ao México e não pôde falar com ele. Jerônimo pensa o mesmo e diz que já falou com Marina e ontem terminou com ela. Renata comemora e diz que ele a ama. Eles se beijam e seguem nos carinhos e amassos. Regina diz a Gonçalo que Roberta já dormiu e está feliz, porque já tem sua filha em casa e não pode acreditar. Regina diz que sonhou tanto com esse momento que nem parece verdade. Ela diz que só falta sua mãe para dizer que por fim tem sua família completa, a família deles. Gonçalo diz que ela precisa de tempo para acostumar a falar
nossa família. Ele diz que quando se casarem, ela pensará em todos como uma grande família. Regina se sente agradecida a Deus por trazer sua filha sã e salva. Ela diz que perdeu sua filha há quase 24 anos atrás e a vida lhe presenteou com duas. Regina também quer ser mãe de Renata. Os dois se beijam. No dia seguinte, Ezequiel pergunta se Lázaro se meteu com Aurora. Lázaro diz que não e revela que disse isso a Carina para desiludir ela. Ezequiel fica furioso com ele e diz que tem confiança nele, porque disse que seu patrão queria matar a Aurora. Lázaro decide contar toda a verdade para Ezequiel. Carina revela a Alzira que vai vender sua casa para o Carlos. Ela diz que vai ir embora do povoado para sempre. A Alzira sente um incômodo. Ele pergunta para onde Carina irá. Ela diz que para um lugar longe do homem que ama. Alzira aconselha ela a não fazer isso. Carina diz que precisa fazer isso, porque é doloroso demais ficar ali e vai começar a arrumar as coisas para viajar. Ezequiel suspeita que seu patrão mandou matar o Álvaro. Lázaro fica surpreso. Lázaro diz que Jerônimo não tinha dito nada a eles, para não ficarem ainda mais comprometidos. Ezequiel diz que seu patrão é uma má pessoa e tem medo de estar aos serviços dele e não gostaria de correr o mesmo risco de Álvaro ou Aurora. Lázaro diz que precisam encontrar a forma dele se safar de tudo isso. Regina e Gonçalo tomam um café da manhã. Roberta acorda e vai até eles. Regina diz a Roberta que quer que ela se sinta como se estivesse em casa. Gonçalo diz que Josefina foi à casa ontem para procurar Roberta. Roberta fica surpresa e questiona se essa mulher não entende que não quer vê-la. Gonçalo diz a Roberta que talvez Josefina tente se comunicar com ela novamente. Ele diz que se Josefina se comunicar com ela, que ela os avise de imediato. Gonçalo liga para Renata. Renata e Jerônimo estão dormindo deitados na cama. O telefone toca. Renata quer atendê-lo, mas Jerônimo não deixa, pois esse momento é deles. Marina verifica o calendário. Ela vê que sua menstruação está atrasada. Marina decide ir ao banheiro fazer um exame de gravidez. Renata e Jerônimo continuam juntos, se deliciando e aproveitando seu amor. Marina sai do banheiro. Marina revela a Elsa que está grávida. Augusto está chegando ali e acaba escutando tudo. O miserável sorri. Gonçalo diz a Regina que Renata não passou a noite na casa de Constança. Regina diz que acredita que Renata passou a noite com Jerônimo e eles tinham um encontro à noite e, pelo jeito, houve reconciliação. Roberta diz aos pais que eles não podem aplaudir Renata por isso, porque Renata está comprometida com Augusto. Gonçalo diz que Renata não ama Augusto como Jerônimo. Roberta fala que não é certo Renata andar com dois homens ao mesmo tempo. Regina diz que provavelmente Renata vai terminar o compromisso com Augusto e será feliz. Augusto finge estar chegando no consultório para falar com Marina. Augusto fica feliz por Marina estar grávida de Linhares. Renata acorda feliz. Jerônimo dá bom dia e pergunta se ela quer um café. Renata diz que anulou o casamento deles e não são mais casados. Ele diz que o amor dos dois se pertencem. Jerônimo faz Renata feliz. Ele relembra a promessa que fez no dia que se casaram pela igreja. Jerônimo e Renata se beijam. Renata diz que é ótimo ele estar total em razão, porque são e serão marido e mulher para toda a vida. Marina examina Augusto e diz que ele está resfriado e não com influenza. Augusto fala com Marina sobre Jerônimo e ela acaba revelando que terminou com ele. Augusto fica impactado. Marina não quer falar do tema. Augusto diz que está com uma relação maravilhosa com Renata. Marina diz que Jerônimo vai procurar Renata e tentará voltar com ela. Augusto diz que Jerônimo não conseguirá nada, pois Renata ficará do seu lado. Renata atende o telefone e é a Adriana. Adriana pergunta da amiga. Renata diz que está tudo bem. Ela pede que a amiga fique tranquila, pois sua vida mudou e deu um giro de 180 graus. Jerônimo brinca com Renata. A Adriana pede que Renata venha logo lhe contar tudo. A Adriana percebe que Renata está feliz pelo tom de voz. Renata diz ao amado que vai ter que ir à empresa trabalhar.
Jerônimo pede que ela diga a Regina, Gonçalo e todos que eles estão juntos. Ele propõe uma lua de mel deles. Renata corre para o quarto. Eles tomam um banho juntos. Renata diz a Jerônimo que o adora, por ele ser amoroso, generoso e por sempre ajudar os outros. Ele diz que teria feito de tudo para tê-la ao seu lado novamente. Ela diz que não sairá do lado dele e entendeu que o que importa são eles dois e depois os outros. Ela diz que tem que trabalhar. Jerônimo põe ela na cama e deita com ela. Gonçalo diz a Honório, Matias e Constança que Roberta é a filha de Regina. Todos ficam surpresos, mas entendem. Gonçalo diz que Roberta é a filha da mulher que ele ama e desde ontem elas estão vivendo juntas e Regina não quer que Renata se separe de Roberta. Por isso, propôs dela viver na casa também. Constança diz que não gosta de Roberta. Honório diz que apesar de tudo, precisam se esforçar para levar a vida em paz. Inês vai à casa de Regina tomar um café com ela. Inês comenta as surpresas da vida e diz que juraria que Renata era a filha dela. Regina diz que desde que conheceu Renata, sentiu um vínculo muito forte entre elas e agora sabe que não é um vínculo de sangue, mas é algo estranhável que não sabe explicar. Roberta observa Regina. Inês diz a Regina que ela foi tão perseverante e jamais se deu por vencida na busca pela filha. Inês diz a Regina que agora está mais tranquila para aceitar a proposta de Isidro de morarem em Guadalajara. Regina diz que por um lado ganha e pelo outro perde. Inês diz que ela não lhe perderá nunca, pois as duas não são irmãs de sangue, mas sim de alma. E, estando onde esteja, sempre estarão juntas. Honório entrega o celular de Roberta para Gonçalo e acaba o deixando cair no chão e quebrando. Josefina mexe no computador e tenta entrar em contato com Roberta. A maquiavélica virou a bruxa das perucas. Josefina diz sozinha: "Para de me ignorar, Roberta." "Ai, Robertinha, você se acha tão autossuficiente. Você pensa que não precisa de mim. Mas está muito enganada, pirralha. Mesmo que você seja minha filha, eu posso muito bem acabar com você." Adriana diz a Renata que sempre disse a ela que Josefina se comportava mais como madrasta do que como mãe, e resultou que ela era madrasta de Roberta. Renata diz que a coisa mais estranha do mundo é ela ser filha de Josefina e Roberta de Regina. Renata diz a Adriana que sente uma obrigação emocional com sua mãe por tê-la dado a vida. Adriana pede que ela não se sinta em dúvida com Josefina, pois ela não a amou devidamente. Adriana diz que pelo menos a vida a compensou nesses momentos difíceis, porque Jerônimo a ama, apesar de tudo. Renata diz que com tudo que aconteceu, Jerônimo devolveu sua alma para o seu corpo. Adriana diz que o amor pode tudo e ela e Jerônimo são a prova de tudo. Marina fala com o tio e ele diz que só agora ela foi ver que Jerônimo não a ama e por isso terminaram. Marina confirma que sim. Ela diz que terminou com Jerônimo porque ele continua amando Renata. Severino diz a Marina que disse para ela não se relacionar com um homem que ainda estava apaixonado pela esposa. Ela chora. Marina diz que assumiu o risco e perdeu, e apesar disso, não se arrepende de ter amado Jerônimo como amou e continua o amando. Jerônimo manda mensagens carinhosas, apaixonantes para Renata. Ela também o manda mensagens amorosas. Renata pergunta a Adriana sobre César. Adriana diz que terminou com ele, mas ele estava estranho. Renata pergunta quando ela dirá sim ao seu irmão. Ela diz que já disse e eles estão há 2 dias juntos, às escondidas. Renata abraça a amiga e fica feliz por ela. Adriana diz que finalmente elas serão felizes. Roberta pede que Josefina a deixe em paz, pois para ela está morta. Josefina diz que já chega e pede que ela deixe de se comportar como uma menina caprichosa. Josefina diz que pode contar para Regina que o resultado do DNA é falso e que a verdadeira filha dela é Renata. Josefina diz a Roberta que nesse momento ela ficaria na rua, sem amor e sem dinheiro. Roberta diz que ela não seria capaz. Josefina pede que ela não lhe ponha à prova, pois pode tomar uma grande surpresa. Regina entra no quarto. Roberta vira o notebook e diminui a tela da ligação.
Regina dá para Roberta uma medalha da Virgem de Guadalupe. Roberta permite que Regina coloque a medalha nela. Josefina vê Regina perto de Roberta e sente ciúmes. Roberta acha um gesto lindo de Regina. Regina pede para apagarem da mente o passado, pois Josefina envenenou o coração dela contra muita gente, mas acha que com tudo que aconteceu, todos que estão em volta dela querem começar de novo. Roberta diz que foi devastador saber que Josefina matou Rafael, por isso não quer saber nada dela e agradece a Deus por esse novo início. Ela diz que a partir de hoje Roberta morre e nasce a Regina, que é seu verdadeiro nome. Regina diz que vai demorar para ela se acostumar e o nome dela pode continuar sendo Roberta, mas com o coração de sua Regina. Josefina não quer que Regina mude sua filha. Roberta diz a Regina que é incrível tê-la ao seu lado. Roberta diz que é incrível como a imagem divina ficou destruída aí no chão quando ela matou o homem que amou. Roberta acaricia Regina e diz que uma verdadeira mãe não faz isso. Josefina diz que algum dia Roberta entenderá suas razões. Roberta chama Regina de mamãe. Ela chora e Regina também. As duas se abraçam amorosamente e emocionadas. Josefina se irrita e fecha o computador. Gonçalo cumprimenta Renata e a vê tão feliz. E depois de tudo que Renata sofreu, a vida está lhe compensando com o amor de Jerônimo. Renata diz a Gonçalo que ela e Jerônimo vão voltar para a fazenda e vão começar uma nova vida sem mentiras e sem enganos. Gonçalo pergunta se ela já terminou com Augusto. Ela diz que fará de imediato. Renata diz que Augusto se comportou muito bem com ela, mas não o ama. Gonçalo diz a Renata que o amor dela e de Jerônimo não acontece muitas vezes na vida e pede que ela cuide isso. Regina chama Roberta para irem à igreja para agradecerem à Virgem. Regina pede que Roberta vá com ela esta tarde e vai avisar o Gonçalo. Regina agradece a Roberta por ter forças para a relação delas de mãe e filha começar a funcionar. Josefina aplaude Roberta e diz: "Bravo, bravo, meu amor. Já terminou sua cena melodramática com sua mãezinha?" Roberta diz que espera que assim ela aprenda a ser uma boa mãe. Josefina diz que Regina jamais será um exemplo para ela. Roberta pergunta à mãe por que foi à fazenda matar Rafael. Josefina diz que não foi matá-lo e só queria impedi-los de fugirem juntos. Ela diz que só queria assustar Rafael e exigir que ele se afastasse dela, mas ele queria contar a verdade para Renata e Gonçalo e ligou para eles no telefone. Josefina diz que ameaçou Rafael com sua própria arma e discutiram, e a arma acabou disparando durante a briga e ele morreu. Josefina jura que foi um acidente. Constança diz o nome de Jerônimo. Ele gosta da recuperação dela e se sente responsável por tudo o que aconteceu, porque Josefina atacou por ela ajudá-lo. Ela o tranquiliza. Ele diz que ficará tranquilo quando Josefina for presa por ter assassinado seu irmão. Constança não acredita que Roberta seja filha de Regina. Ela tenta dizer, mas ainda tem dificuldades. Jerônimo diz que Josefina não voltará a fazer mal a Renata e a levará de volta para a fazenda, agora que se reconciliaram. Josefina tenta fazer as pazes com Roberta e pede para deixarem o passado para trás e combinarem de se ver. Roberta diz que não quer vê-la e pede que ela deixe em paz. Josefina diz que ela não é ninguém sem ela, porque se souberem que ela alterou o exame de DNA, o teatrinho dela vai cair e ela vai pra rua. Roberta não liga pra isso, pois Josefina também pode se ferrar com isso. Roberta pede pra mãe fugir e deixá-la em paz. Josefina diz que ela é sua filha e estará com ela sempre. Roberta pensa. Matias diz a Renata que as coisas que não mudam, porque mesmo Roberta sendo filha de Regina, ela é idêntica a Josefina e sempre será. Matias acredita que Roberta nunca mudará e aconselha Renata a não confiar nela. Renata o entende. Renata fala que já soube que ele e a Adriana estão juntos e ri. Renata diz que sabe que eles ficarão juntos na convenção. Ela sente alegria por eles terem uma relação. Renata abraça ele. Roberta recupera seus contatos e liga para Augusto. Roberta pergunta por onde ele anda. Augusto pede para vê-la. Ela pede para se verem no restaurante das Flores. Roberta diz: "Ai, Renata,
Se eu não conseguir ser feliz com Rafael, você também não vai ser com Jerônimo. Karina está indo embora do povoado. Matilde pede para ela não ir embora, pois ali ela tem os amigos e trabalha com os mantos. Carlos pede que Karina espere um pouco. Karina diz que é hora de enfrentar a realidade. Karina pede para Carlos pensar se vai querer comprar sua casa, porque precisa sair dali o quanto antes. Roberta já está pronta e inventa para a mãe que irá a uma loja para consertar em seu celular que está com problema pelo sinal da internet. Roberta chega ao restaurante para falar com Augusto. Ele descobre que ela é filha de Regina e que Renata é filha de Josefina Monterrúbio. Augusto desconfia de Roberta e acha conveniente para ela ser filha da namorada do pai. Roberta diz que é filha de Regina porque tem uma infecção cardíaca que herdou do pai. Augusto diz que Renata também. Augusto se lembra de quando cuidou de Renata e chamou Álvaro e ele examinou ela e percebeu que ela tinha um problema cardíaco. Augusto diz que Renata também tem um problema de coração. Enquanto isso, em Mérida, Raimundo comenta com Elvira que Carlos não se casará mais. Elvira se sente mal e acredita que Carlos não se casará por culpa deles. Augusto diz a Roberta que ela e Josefina são capazes de tudo. Roberta diz que em vez dele se meter na sua vida, deveria atender Renata. Porque Jerônimo não se separou dela nem um minuto e passaram a noite juntos. Augusto se irrita e pede que ela o mantenha informado de tudo. Roberta diz, tchau, tchau, chifrudo. Jerônimo avisa Carlos que ele e Renata se reconciliaram e voltaram a viver na fazenda. Carlos pergunta quando ele vem. Carlos diz que Zaca ligou para dizer que o Dr. Neves já está pronto para ser transferido para uma nova prisão. Renata pensa em Jerônimo no tempo todo e nos momentos que fizeram amor. Augusto vai até Renata. Ele beija ela e diz que gostaria de estar ao lado dela há 2 dias atrás, mas não deu. Renata diz a Augusto que aconteceu muitas coisas. Ela chama ele para irem à cafeteria ao lado. Augusto diz que não sabe o que aconteceu, mas acha que deveria ter estado ao lado dela, mas não conseguiu. Só que está ali para o que ela precisar, pois a ama.